Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor de Ciências da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Bom, nessa aula eu vou falar de um grupo de animais, os primatas, que é o grupo dentro do qual nós humanos estamos incluídos. Eu vou falar nessa aula sobre as principais características desse grupo, bem como a diversidade de primatas que existem atualmente. Bom, existem várias classificações de primatas. Eu vou utilizar nessa aula uma classificação que enquadra dois grupos, os primatas antropóides e os primatas prosímios. Os primatas antropóides, a palavra antropóide vem de anthropos, que é relativo a ser humano. São os primatas mais próximos evolutivamente dos seres humanos. Os prosímios podem ser chamados de primatas primitivos. Primitivo não no sentido de ser inferior, no sentido de ter se diversificado muito antes dos primatas antropóides, ou seja, no período anterior a 40 milhões de anos. Bom, apesar de nós termos essas duas categorias, todos os primatas têm algumas características em comum, como, por exemplo, a presença de polegar opositor. Se nós olharmos na nossa mão, nós temos 5 dedos. 4 dedos estão num sentido. E o dedo indicador, que é esse dedo aqui, se encontra no sentido oposto. Por isso que é polegar opositor. E essa característica permite que assim, quando nós fechamos a mão, nós podemos segurar objetos. No caso dos primatas não humanos, como por exemplo os macacos, permite que eles possam escalar árvores, por exemplo. Então, o polegar opositor, ele permite que os seres humanos, por exemplo, eles consigam manusear ferramentas e, a partir disso, construir obras, casas, asfaltos, rodovias, equipamentos eletrônicos, entre outros, né? Outra característica dos primatas é o cuidado parental, ou seja, os pais tomam conta dos filhos, e isso permite o maior sucesso evolutivo da cria. Aqui, um casal de gorilas com um filho, cuidando desse filhote de gorila. Os pais, além de tomar conta dos filhotes, também ensinam várias habilidades, como, por exemplo, procurar alimento, abrigo e fugir de possíveis predadores. Bom, agora a filogenia dos primatas antropóides. Não tem os primatas prosímios aqui, somente os antropóides. Aqui está o nosso grupo, os seres humanos. Na parte de cima são todos macacos, com exceção dos seres humanos. Bom, como eu disse, os antropóides eles surgiram nos últimos 40 milhões de anos. Vou começar com o grupo que surgiu anteriormente, que é os macacos do Novo Mundo. Novo Mundo se refere ao continente americano, porque segundo do ponto de vista eurocêntrico, com a Europa no centro do pensamento científico, eles consideram que o descobrimento da América foi por meio do Cristóvão Colombo, em 1492, chegando na América Central. Mas sabemos que não é isso. Haviam índios na América já muito antes. Os índios chegaram na América entre 15 e 35 mil anos atrás. Bom, enfim, em todo caso, os macacos do Novo Mundo é o macaco-aranha, outros exemplos, macaco-prego, o sagui, o mico-leão. Bom, há 25 milhões derivou um outro grupo, os macacos do Velho Mundo. Velho Mundo faz referência à África, à Ásia e à Europa. Como exemplos, nós temos o macaco rezo, nós temos o mandril e o bugio. Agora, o grupo dos hominídeos são os macacos de grande porte, mais aparentados evolutivamente que os seres humanos. São 4 grupos: o orangotango, o gorila, nós, seres humanos, e o chimpanzé. Esses animais que estão na parte de baixo já foram extintos. Lógico, não tem todos os primatas aqui, antropóides, porque muitos não encontramos fósseis, né, e não caberia todos aqui. Mas tem uma boa representação aqui. Ardipithecus rhamidus. Esse primata foi possivelmente o ancestral que deu origem ao gênero Homo. O nosso nome científico da espécie humana é Homo sapiens. Juntamente com o Homo sapiens, haviam outros animais da espécie Homo. Da mesma forma que um cachorro está para um lobo, o mesmo gênero e espécie diferente. Nós estamos para outras espécies do gênero Homo, como por exemplo, Homo
Homo neanderthalensis, que é o homem de Neandertal, Homo habilis, Homo erectus. Essas espécies Homo, somente nós estamos vivos atualmente. Todos já foram extintos. E esse animal viveu entre 4 e 5 milhões de anos atrás. Agora, os primatas prosímios, primatas primitivos, como eu disse, não de serem inferiores, mas de terem diversificado antes de 40 milhões de anos. Eu vou citar 4 exemplos, começando com o lêmure da cauda anelada. É um animal cerca de 45 centímetros de comprimento, um animal que tem uma cauda bem desenvolvida, o focinho bem desenvolvido, um olho grande. É um animal que tem tanto o hábito diurno quanto noturno, e por isso o olho bem desenvolvido para que possa enxergar durante a noite. Um outro grupo de prosímio, o gálago, que é um animal de cerca de 15 centímetros de comprimento. É um animal também arborícola, ele vive sobre árvores, um olho mais desenvolvido do que o lêmure e, como eu disse também, hábito noturno. O loris, com as mesmas características, hábito noturno, olho bem desenvolvido, arborícola, vive em árvores, e ele tem uma característica especial, é que é o único primata venenoso, é um primata peçonhento. Ele produz um veneno tanto na pata dianteira quanto na saliva. E se atinge os tecidos, a pele de um outro animal, pode até matar ou pode causar morte do tecido que é atingido por esse veneno. É um animal muito lento, ele se desloca bem devagar, e esse veneno é utilizado principalmente para afugentar predadores como gaviões, como cobras, e também para defender o seu território contra a invasão de outros representantes da mesma espécie de loris, né? O társio possivelmente é o menor primata prosímio, até 10 centímetros de comprimento, olho bem grande também por causa do hábito noturno. O grupo dos chimpanzés é um grupo mais próximo aparentado evolutivamente com seres humanos. O grupo dos chimpanzés é subdividido em 2 outros grupos, os chimpanzés verdadeiros e os bonobos. Os bonobos são os animais mais próximos evolutivamente, ainda vivos, dos seres humanos. Algumas pesquisas colocam a semelhança do DNA humano com o dos bonobos cerca de 99%. Outras pesquisas com métodos diferentes chegam até 70% de semelhança. Independente disso, é um animal mais próximo dos seres humanos vivos atualmente. Bom, agora uma questão que é polêmica, que não deveria ser polêmica. O ser humano, ele descende do macaco? Em muitos locais, em revistas, mídias, na TV, essa frase é dita. Bom, como eu disse no começo da aula, esses animais que estão na parte de cima são macacos, com exceção dos seres humanos. Os de baixo não. Perceba que o chimpanzé é como exemplo de um macaco. Essa figura não está mostrando que o ser humano evoluiu a partir do chimpanzé, ou do gorila, ou do orangotango. Mostra que, a partir de um ancestral em comum, derivou 2 ramos diferentes. E nesse ramo formaram os seres humanos, neste ramo os chimpanzés. Então o correto é que o ser humano não descende do macaco, e sim tem um ancestral em comum com o macaco. Há um parentesco evolutivo entre seres humanos e os demais macacos. Bom, nessa figura eu apresento, como eu disse anteriormente, existem vários gêneros Homo. Nós pertencemos ao gênero Homo. Eu fiz uma comparação de um cachorro estar para um lobo, assim como nós estamos para outras espécies do gênero Homo. Perceba, eu coloquei 4 espécies diferentes aqui. A teoria, a tese, a hipótese que essa figura está defendendo é que quanto mais antigo surgiu a espécie Homo, menor é o volume do crânio, menor é o tamanho do cérebro. Homo habilis, que surgiu por volta de 2,2 milhões de anos, tem o volume do cérebro de cerca de 750 ml. Homo erectus, que surgiu por volta de 1,8 milhão de anos, volume de cérebro entre 900 e 1 litro e 200 ml. Homo neanderthalensis, o homem de Neandertal, 1,5 litro de cérebro. Ele surgiu por volta de 400 mil anos. O Homo sapiens, na nossa espécie, não o atual, o que viveu entre 300 e 400 mil anos atrás, volume de cérebro de cerca de 1 litro e 200 ml.
Já o Homo sapiens atual, nós temos volume aproximadamente de 1,4 litros. Percebam que o Homo sapiens de 300, 400 mil anos atrás era diferente com relação ao Homo sapiens atual. Ou seja, os seres humanos continuam em contínua diferenciação e modificação, respeitando a teoria da evolução, onde nenhuma espécie fica fixa igual para sempre. Bom, agora os seres humanos, eles surgiram, o Homo sapiens surgiu na África e depois migrou, andou e se espalhou pelo mundo inteiro. Surgiu na África por volta de, algumas hipóteses, algumas teorias falam por volta de 500 mil anos, mas entre 190 mil anos e 12 mil anos, ele se espalhou pela África. Por volta de 100 mil anos atrás, ele saiu da África e entrou no Oriente Médio, na Ásia. Por volta de 80 mil anos, ele continuou seguindo e chegou na China. Na sequência, o próximo continente que ele desbravou, ele passou tanto por terra quanto pelo oceano, pelo mar, atravessou a Índia, o Sudeste Asiático e chegou na Oceania, na Austrália, por volta de 60 mil anos. Por volta de 60 mil anos também chegou na Europa. E mais tardiamente, por fim, o ser humano migrou e chegou na América, pela América do Norte, passou pela Central e chegou na América do Sul. Bom, características do Homo sapiens. Sabemos muito bem disso. Bipedismo, andamos sobre 2 pés, na posição vertical e ereta. Habilidade manual, pelo polegar opositor, nós podemos segurar ferramentas. Manipulação de fogo, que permite aquecer alimentos, cozinhar alimentos, matando micro-organismos e, no passado, se proteger contra ataque de predadores. Criação de animais, agricultura e pecuária. O cérebro bem desenvolvido que permite para a gente o pensamento abstrato. Esse pensamento abstrato, ele permite que nós entendamos, por exemplo, algo complexo como a linguagem, a comunicação, e que entendamos também arte. Bom, a chegada da espécie humana na América se deu por essa região aqui, que é uma região que fica entre a Ásia, a Rússia, a Sibéria, e o Alasca, nos Estados Unidos, que é a América do Norte. Entre 10 mil anos e 110 mil anos, houve uma glaciação, onde a temperatura média da Terra diminuiu. Essa região possivelmente ficou congelada e permitiu que os humanos daquela época, os pré-históricos, atravessassem andando essa região. Uma outra possibilidade, essa região representa essa figura aqui. Por meio de embarcações bem simples, eles podem ter atravessado essa região e migrado andando até chegar aqui. O fóssil mais antigo encontrado na América é um fóssil que tem entre 12 mil anos e 13 mil anos, encontrado em Minas Gerais, no Brasil nesse caso. Pinturas rupestres são desenhos pré-históricos feitos em cavernas. Essas pinturas são feitas numa caverna no Piauí, no Parque Nacional da Serra da Capivara. Aqui eles representavam objetos ou seres que eles eram acostumados a conviver, a visualizar. Nesse caso aqui, um cervídeo, um veado campeiro. Bom, esse era o conteúdo que eu queria ter passado. Bons estudos a todos.